E esse é o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras. Bem, vamos lá, meu nome é Mônica Vieira e estamos aqui com um novo, quentinho, em folha, InspiraCast. Gente, o InspiraCast de hoje, olha, está incrível, foi construído literalmente aí com muita inspiração. Quero apresentar para vocês Michele Holanda, a mais conhecida como Mimi. Olha, a cada bastidor eu conheço um corretor de imóveis, conheço um especialista, alguém qualquer, é de construção. Tô falando sério, Michele, tô falando sério, não é pra rasgar aqui que você me conhece. Mas de construção até o corretor de imóveis. Não, é porque eu sou parceira, né, de uma corretora de imóveis, de um especialista em imóveis. A Mimi é assim, né? Então eu fico muito feliz, né? Hoje, inclusive, somos parceiras aí de projetos. Michele, dá um alô aqui e fala um pouquinho, resume, porque a mulher não para. Quem é Michele Holanda? Gente, tô muito feliz de participar do podcast, do InspiraCast, né? Esse projeto tão maravilhoso e que enaltece tanto pessoas de várias profissões, vários negócios, né? Então, eu acho que esse ecossistema de trazer pautas diversas, de trazer realmente a realidade do empresário, do iniciante, do que já é bem-sucedido para o mundo real é muito bacana e parabéns aqui, Mônica, pela iniciativa. Bem, quem é a Michele Holanda? Né? A Michele Holanda é nascida em Fortaleza, de uma família, né, do pai e mãe, que a mãe era do Iguatu, o pai era do Crato. Meus pais são falecidos, mas me ensinaram muitos valores, né, valores familiares, valores de ser humano, pessoa e valores de vida, que eu acho que isso não tem preço. Né? Então, essa base familiar estruturada, esse relacionamento que a gente traz da infância é muito importante na formação do ser humano. Né? Então, uma das coisas que meus pais me ensinaram foi, primeiro, ter humildade e, segundo, conhecer pessoas. Né? Então, eu tive a sorte de o meu pai sempre colocava ali a estrada na frente, no sentido de que nunca me tolhiu em nada do que eu queria fazer. E quando eu me vi ali no terceiro ano científico, né, na época, eu disse, eu vou fazer engenharia civil. Né? E ele olhou para mim e disse, faça. E uma coisa que ele sempre me relatava, né? Minha filha, vá, faça, e qualquer dificuldade que você tiver, as portas da sua casa, da sua família, vão estar sempre aqui para lhe receber. Então, isso me dava muita segurança. Uma das coisas que me perguntam muito, né, no início de carreira, por estar na engenharia, por ter feito faculdade de engenharia. Michele, tu sofreu preconceito, né? Você está nesse mercado, um mundo tão masculino. De verdade, eu nunca sofri preconceito, de verdade. E, eu acho que muito por eu estar sempre me posicionando, né? Sempre buscando muito conhecimento. Não é fácil você se destacar no mercado imobiliário, principalmente no mercado imobiliário, vindo da construção civil, que realmente é um mundo mais masculino mesmo. Hoje já tem mudado um pouco, mas mesmo assim, se eu não me engano, é 70-30, né? E aí foi onde eu começo a minha história, né? Então, vim da engenharia civil, trabalhei com um grande player do mercado, Ivan Martins, na época construtora LM. Foi meu primeiro emprego, e lá eu bati na porta, literalmente ali do Tapume do Shopping Aldeota, e disse assim, com 6 meses de faculdade, eu disse, olha, eu quero trabalhar aqui. E através de amigos lá, né, de pessoas queridas até hoje, eu entrei, uma mulher me contratou, que foi a Nájila, engenheira lá da obra, e comecei meu legado. A vertente comercial iniciou quando o Shopping Aldeota tinha os lojistas, né? E eu, como estagiário sempre fico com aquelas tarefas mais burocráticas, né? Mais de braçais mesmo. E aí eu fui entregar e fazer vistoria nas lojas. E foi o meu primeiro contato com o cliente final. E aí, conversando, eu sempre gostei muito de ouvir a história dos outros, conversando muito e fazendo amizades ali com aquelas pessoas, aqueles lojistas, salistas. O Ivan uma vez chegou para mim numa obra que ele iria iniciar, que era o Pátio Dom Luiz, e disse assim, Michele, o que você acha de ir para a área comercial, de você trabalhar focada na área comercial, né? Sair um pouco da obra, da engenharia, para ir para o comercial. E aquilo me desafiou.
E eu topei o desafio, passei 3 anos no Cariri Shopping, num shopping que era da empresa no passado. Eita, a Michele falando aí, me passa um filme, porque eu também trabalhei, né, pra LM. Sim. Cariri foi... Cariri foi um case. A gente pegou o shopping lá numa situação muito difícil, com ação judicial coletiva, desgastado, o shopping estava com lojas fechadas, então a gente fez uma reviravolta. Claro que teve um financeiro muito importante, né? Teve um aporte financeiro da empresa muito importante naquele momento, e a gente conseguiu, na época, virar o jogo. Quando eu finalizei essa missão lá que ele me deu do Cariri, eu optei por sair da empresa. Entrei no varejo, fui buscar franquias, como eu tinha muito contato com franqueados, né, em São Paulo, Rio. Então, eu trouxe uma franquia para Fortaleza, fui lojista no Del Passeio muitos anos. Menina, eu não sabia disso. Fui lojista. Eu trouxe a Mr. Kit, que era uma loja em frente a Copenhague. E aí eu passei, acho que 7 anos, mais ou menos, com a loja. Foi muito tempo ainda, né? Mas, enfim, não nasci para o varejo, né? De loja masculina, inclusive. E nunca deixei de olhar para o mercado imobiliário, né? Então, sempre estava ali envolvida com os lojistas que queriam locar, sempre estava ali sabendo o que estava acontecendo no mercado imobiliário. Foi quando eu estava prestes a fechar a loja, surgiu uma oportunidade, uma entrevista na Diagonal. Eu fui super despretensiosa e fui recebida pelo Carlos Fiuza, pelo João Fiuza, Juliana, e fui contratada no Natal, né? Assim, realmente foi um presente de Natal a Diagonal, porque eu voltei para o mercado, estava muito pujante, estava começando uma nova jornada ali. A Diagonal estava sócia da Roça, abrindo novos mercados em Natal, João Pessoa. Então, foi um momento de subida do mercado. Eu entrei nesse momento, não sabia nada assim desses termos técnicos que hoje são tão comuns, VGV, VSO, né, que é o valor geral de vendas, velocidade sobre oferta. Então, era uma linguagem que, para mim, eu acompanhava, mas não era tão no detalhe. E aí, fiquei 3 anos e meio na Diagonal, que minha mãe adoeceu, né, e eu perdi a minha mãe um pouquinho depois que eu saí da Diagonal. E na época que eu saí, eu optei por sair para dar mais atenção a ela. Então, foi uma doença rápida, de 1 ano e meio, mais ou menos, e naquele período ali eu quis me dedicar mais a ela. Saí da Diagonal, mas fiquei com aquela coisa, né? Tenho que cuidar da minha mãe, mas também tenho que trabalhar. E aí surgiu o convite de uma entrevista novamente na Marquise. A Marquise é um super grupo, uma holding, um dos maiores grupos do Brasil. E a incorporadora não deixa de ser diferente. Estava reestruturando a área comercial. Sempre entrei nessas reestruturações também. E aí fui contratada pela Marquise como gerente comercial, montando uma estrutura de house, reestruturando, né, naquele momento que estava tendo uma mudança de gestão. E fiquei na Marquise 7 anos e meio. Na Marquise eu cheguei a ser até superintendente, ao cargo de superintendente. A gente desenvolveu vários projetos lá, passamos aí pelo momento crise do mercado imobiliário. A Marquise foi uma grande escola no sentido de aprender realmente o que é uma governança corporativa, processo, procedimento, trabalhar na parte de... Sempre trabalhei com metas, mas aquelas metas medidas de fato, né? E apresentadas ao grupo, à holding. Então, assim, é um outro universo, é um universo bem mais, não digo nem que organizado, mas é um muito mais burocrático e com processos, né, muito bem definidos. E aí, trabalhei lá 7 anos e meio, foi quando veio o convite da Magis, né, eu tive uma reunião com o Deda Studart. Eu lembro. E o Deda, num café ali na Varjota, né, a gente foi tomar um café e aí ele conversando comigo. A Magis estava passando por um momento de crise, né, eu sempre estou ali na espreita as consultoras sempre estão ali olhando para mim, no momento de crise chama a Michele, né? A Michele resolve, né? A hashtag Michele resolve. Tipo isso, né? Não queria esse título não, mas estamos aqui. Mas precisa ter um especialista assim. E aí eu me via na Marquise num cargo bacana, com um salário mega, mas eu também me via um pouco presa, pensando, sempre tive aquele olhar empreendedor. E me vi ali naquela situação do mais do mesmo, né?
é que às vezes você não consegue inovar tanto em determinados lugares, mas naquele momento eu me via daquela forma. E aí eu disse, não, se o momento que eu posso investir e ousar é agora. Nesse momento eu tinha acabado de ter um filho, o Léo, que é um menino lindo, hoje ele está com 5 anos, e uma criança realmente abençoada, chegou na minha vida para iluminar mesmo e me dar mais uma alegria na vida. E aí eu fui para Magis para zerar o estoque, né? Você vem para zerar o estoque e eu entendi que ali eu ia ter que ter começo, meio e fim. Foi o primeiro trabalho que eu entrei, apesar do Cariri ter sido assim, mas quando eu entrei lá não tinha isso em mente, né? Verdade. Mas a Magis eu disse assim, não, eu sei que eu vou entrar, mas tem um começo, meio e fim. Mas eu tinha muita vontade de conhecer a estrutura, esse desafio e me desafiar. Eu disse, ó, que ali é o momento em que eu vou me lançar, né? Eu vou realmente fazer um case de mercado naquela empresa, porque eu vou zerar o estoque. Eu tinha essa convicção que eu ia zerar o estoque. É muito bom, né? E que eu ia... E que dali eu ia partir para alguma coisa que eu não sabia ainda direito o que era, mas que eu sabia que estava lá guardado para mim, né? Que eu ia ter que enxergar isso. No primeiro ano, a gente tinha feito um plano para zerar, ou pelo menos reduzir bastante o estoque em até 3 anos. E no primeiro ano, a gente já chegou em 50% do número que a gente tinha, que não era baixo, né? Então, tinha produto praia, tinha produto de sala, tinha produto de alto padrão, de médio padrão. Então, foi um desafio mesmo. E no finalzinho desse desafio, que eu tinha uma das coisas, um dos desafios era, Michele, você vai ter que zerar o estoque, você não tem verba de marketing e você não tem dinheiro para gastar. Só né? tem você. Só tem você e você. Aí o que eu disse? Não, eu tenho que ter eu e grandes... e outros braços, né? Que foram os corretores de imóveis que a gente trouxe, montou uma super house. A Magis chegou a ter 40 pessoas na house, entre coordenadores, gerentes e corretores de imóveis. E a gente sabe que o coordenador, gerente, corretor, ele só recebe salário no sucesso, porque o sucesso do negócio, eles são parceiros, né? Eles não são CLT. Então, eles só ganham aquilo que eles produzem. Era a mão de obra, teoricamente, mais barata e mais eficaz, porque são os especialistas que vendem, né? São os corretores de imóveis que vendem. Então, a gente montou essa mega equipe, uma super equipe para vender os imóveis da Magis e também movimentamos muito o mercado, né? Então, a gente tinha as coordenadoras de mercado, que eram, hoje elas estão relocadas em 2 grandes empresas, então pessoas que participaram junto comigo da formação, né, desse olhar mais agressivo para o mercado. E aí essas pessoas também conseguiam capilarizar para as imobiliárias parceiras, para os corretores autônomos. Então a gente fez uma grande rede de vamos vender Magis, né? Então, em um ano a gente reduziu o estoque em 50% e a gente sabe que corretor de imóveis ele só ganha, ele vive daquilo que ele vende. E aí foi quando eu cheguei... É o famoso sucesso do negócio, né? Ganha pelo que vende, Ganha pelo que vende. E tem aí que se automotivar. Exatamente. E aí eu cheguei pro Deda e disse, Deda, olha, a gente vai perder o time ou parte dele porque o estoque tá acabando. E quando o estoque vai acabando, eu vou ficando com as unidades mais difíceis, né? A unidade poente, o andar mais baixo, uma vaga de garagem mais difícil do cliente gostar. Então, eu vou ficando realmente com aquelas unidades mais difíceis. A gente sabe que cada pé tem seu sapato. Mas, às vezes, a Cinderela é difícil de encontrar, né? Não é toda esquina que a gente encontra a Cinderela. E aí, foi quando ele deu a ideia, que foi uma ideia que partiu dele, para montar a Metrics. Inclusive, esse nome ele já tinha, né? Dentro do escopo de empresas dele, ele já tinha esse nome, Metrics, aonde a gente montou a imobiliária. Ele tinha tido no passado uma experiência de imobiliária no Econômico, a Magis foi sócia da MRV, para quem não sabe, foi quem trouxe a MRV para Fortaleza. E aí ele teve a M2 no passado e aí já tinha tido essa experiência com a imobiliária. Fiquei naquele conflito inicial, porque eu sempre gostei de abraçar o mercado, sempre fui muito parceira dos corretores autônomos, das imobiliárias, mas eu falei, olha, eu vou para esse desafio porque eu acho que foi para isso que eu vim, né? E abracei a Metrics vai fazer agora em outubro 4 anos, passamos aí por 2 anos de pandemia muito difíceis, mas a gente tem conseguido sim um bom posicionamento dentro do mercado. Fomos atrás dos players, não saí brigada com ninguém nas empresas, graças a Deus. Inclusive, sou plantonista hoje, tanto na Emilá, que é uma empresa do Grupo Marquise,
como na Victa, que é uma empresa do Grupo Diagonal, né? A Magis ainda está sob nosso guarda-chuva, somos plantonistas de produtos BSPA, então a gente está sempre muito bem posicionado no mercado. Conseguimos sim um equilíbrio, não é fácil você ter imobiliária, a rotatividade, o turnover dos corretores dentro do imobiliário é muito grande, principalmente com esse boom, né, da internet, dos canais, dos portais. Os corretores muitas vezes acham que não precisam do apoio da imobiliária, mas eu digo que a imobiliária é um grande guarda-chuva para o corretor de imóveis, né? Então, a função da imobiliária é potencializar a venda do corretor de imóveis. Então, quando o corretor ele entende e enxerga isso, ele enxerga a imobiliária não como que está tirando ali parte da comissão dele, mas sim como um impulsionador, uma plataforma ali, aquela plataforma que vai jogá-lo para o alto, dando visibilidade, dando informação, dando treinamento, e é para isso que a imobiliária, eu acredito que existe. E eu falo ainda além, tá? Conhecendo Michele, como eu conheço, acompanhando toda essa jornada, ela me falando, né, cada etapa da história dela, o filme foi passando, né? Porque a gente realmente se conectou em alguns momentos, né? Por exemplo, hoje estamos aqui gravando o InspiraCast no Hub de Inovação, né? Então, a Michele teve uma startup, né? Sim. Então, assim, ela teve a startup. Foi a nossa primeira conexão. Foi a primeira conexão, né? Já a gente vai falar sobre essa questão dessa pegada de inovação que a Michele tem. E aí, depois, foi justamente nesse momento da Magis, né? Marquise, Magis, enfim, que ela chegou, né? E disse exatamente como você colocou. Eu não sei como, mas eu preciso me posicionar ainda mais no mercado. Sim. E daí a gente, né, contribuiu aí, mas eu digo que a Michele, assim, ela superou, ela foi além, ela pegou as ferramentas e foi além, mas, né? gente, tenho que pontuar, né, a Mônica tá falando aí, ela tá sendo humilde, mas eu tenho que pontuar. Um pouco antes da pandemia, quando a gente começou essa virada de chave, a Metrics quis passar através de... Eu sempre gostei de tecnologia, como a Mônica bem disse, eu lá atrás, com a minha parceira que hoje está em Porto Alegre, Rafaela Albuquerque, na tenda, né, lá fazendo maior sucesso. A gente montou uma startup chamada Shipper, era uma startup de locação. A Rafa, inclusive, foi Masterchef. Foi. E foi há 7 anos atrás. Olha, vou já chegar num ponto aqui que vocês vão ficar impressionados. Foi há 7 anos atrás, essa questão da Shipper, que não... A gente expôs em Portugal, em São Paulo, mas não deu certo porque a gente não tinha o desenvolvedor dentro da empresa. E fica uma dica aí para quem tem a startup. O desenvolvedor, pessoal, tem que ser sócio, tem que estar dentro da empresa, para skin the game, para estar com a pele em jogo, né? Então, isso é fato. E a gente não tinha essa pessoa, então a gente realmente não era da área de tecnologia técnica, né? A gente não entendia da parte de sistema, e é uma parte que é fundamental para qualquer startup de tecnologia. Enfim, a Shipper ficou no passado. A Mônica entrou na vida da gente, né, na minha vida principalmente, mais fortemente, desde a Shipper, mas mais fortemente, um pouquinho ali antes da pandemia, foi quando eu disse, poxa, eu gosto da internet, essa internet ela vai ser para mim um potencializador do meu trabalho, eu vou conseguir atingir mais pessoas mais rapidamente, vou conseguir dar o meu recado. E aí foi quando eu cheguei... Você foi de vanguarda, né? Porque a gente não sabia que iria ter a pandemia, é verdade. Eu tenho um anjinho aqui que suspira umas coisas nos meus ouvidos. E às vezes eu não escuto não, mas a maioria das vezes eu escuto. Aí a Mônica, eu entrei em contato com a Mônica, porque conhecia ela da época da Shipper, e disse, Mônica, eu preciso que você me ajude a me desenvolver perante as redes sociais, né? Eu estava querendo gravar umas lives, né? Que na época nem era direito live, eu queria gravar uns vídeos. Foi quando eu fiz uma mentoria inicialmente com ela, que eu achei muito legal o formato, que eu nem sei se tu ainda faz, mas era um formato onde ela me levava desde a parte de vestimenta, cabelo, comportamental, sim. Até a parte de imagem, né? Onde eu tive aulas de fono, eu tive aulas de TV, eu tive aulas de como falar, me portar no rádio. Então, assim, foi muito importante naquele momento. Inclusive, no momento de... eu sempre abri muitas frentes, então a gente tinha mentorias semanais onde a gente abria as frentes e naquele momento ela conseguia que eu conseguisse enxergar qual era o caminho que eu queria, não era ela que me dizia.
ela me orientava para eu enxergar aquelas ideias, organizar e seguir, né? E foi muito importante para mim. Eu lembro que até assim, quando você chegou, né, aí são os bastidores, né, eu sou a Michele Holanda, Michele da Magis, né, da Marquise, enfim, eles sempre tinham um sobrenome de uma empresa, não que isso seja ruim, claro que não. E aí a gente trabalhou justamente isso. Não, você é Michele Holanda, que representa várias, né, que vários projetos, enfim, e hoje teve toda essa evolução, né, e eu falo que, assim, a Michele, ela utilizou as ferramentas que a gente foi mostrando, mas ela superou. Tanto é que hoje, né, a Michele ainda também, aí vamos a troca, né, assim, ela ainda está sendo modesta, porque, assim, a Michele, ao longo desses anos, né, não foi graças também apenas à pandemia, né, que eu sabia que você iria acelerar muito mais rápido, né? Independente da questão da pandemia, quando chega um mentorado para mim, eu digo assim, não, esse daqui tem potencial para ir além, esse daqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para o negócio. Então, eu sabia desse teu sucesso, que hoje sim, né? Reconheça isso e receba que você é uma mulher, né? É uma profissional de sucesso. Porque realmente seu nome, ele vem cada vez mais sendo forte, né? Cada vez mais forte, né? Tanto é que hoje você é parceira de eventos nacionais na área do mercado imobiliário, hoje você é referência no mercado imobiliário, né? É uma pergunta que eu sempre faço, né, pro mentorado. Você quer ser referência junto à sua classe, à sua categoria, ou junto ao mercado, né? Independente do rumo que se escolha, isso vai fazer toda a diferença na hora da sua divulgação. E você acabou iniciando, sendo referência para o mercado, que eu lembro muito bem disso, não, eu quero ser mais conhecida no mercado e tal. E aí ela acabou indo e hoje ela é referência tanto no mercado como também para outros colegas especialistas do mercado imobiliário. Então, isso é muito bom porque é um ápice, você tem aí para onde, vamos dizer assim, atirar no bom sentido. E, Michele, fala um pouquinho dessa tua experiência em relação a essa questão de transcender a venda do imóvel. Inclusive, eu quero até fazer um parêntese, que o trabalho que a Michele faz, quando você disse, a imobiliária ela tem um papel de acelerar e potencializar as vendas dos corretores. No seu caso, Michele, porque eu acompanho isso é prova, né, e as pessoas que também te conhecem sabem disso, você apenas não ajuda a acelerar vendas, você ajuda a transformar pessoas, porque o aspecto do corretor de imóveis, né, você mesma sofreu preconceito no início, não, você é corretora de imóveis, não, como engenheira, né? Aquela coisa toda, né? Então, assim, o corretor de imóveis, ele tem, dentre outras atividades que a gente vê na economia, aquela questão, né, do será que eu vou conseguir, da autoestima, da questão do sucesso do negócio, e você foi além, você ajuda a transformar pessoas a se acreditarem e daí sim gerarem o resultado final, que são vendas. Fala um pouquinho desse teu processo de transformação de tantos e tantos corretores, né? Eu acho que só ano passado foram mais de 100. Enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Uma das minhas dores, né, do mercado imobiliário é ver que tanta gente tem tantos corretores, né, temos mais de 8 mil corretores no estado do Ceará, e esses corretores muitas vezes não tinham acesso a desenvolver, a se desenvolver como profissionais. E como você bem falou, a maioria dos corretores, ainda hoje, eles vêm de mercados paralelos, né? Às vezes vêm até de um subemprego, né? Aqueles empregos temporários e tudo. Então você é corretor de imóveis, achando que é só tirar o Cresce e vai ser fácil, né? Esse mercado não é fácil, é um mercado que precisa muito estudo, muita dedicação, muito conhecimento, né? E principalmente com a vinda aí da internet com força na pandemia, onde os clientes agora aprenderam a pegar as informações, a ligar direto para a construtora. A maioria das construtoras hoje tem house, né, que são aquelas imobiliárias especialistas na construtora, então é muito difícil você concorrer, por exemplo, a nível de conhecimento com um corretor de house. Um corretor de mercado vai comprar um produto, está com um cliente para comprar um produto, por exemplo, da BS Pau, Aquarela, lá no Benfica. E aí o corretor da house atende. Então o corretor house, que é o especialista, que mergulha, estuda o produto, ele tem muito mais propriedade do que o corretor que não estudou o produto, né? Claro que nós temos vários corretores de mercado que estudam sim, que se dedicam, que investem na sua carreira, e esses corretores estão fazendo a diferença, E algumas imobiliárias, né, muitas imobiliárias, elas patrocinam isso, elas incentivam isso. Eu tive uma reunião um dia desse em um órgão aqui do estado,
aonde o presidente do órgão olhou para mim e disse assim, não, mas as imobiliárias têm medo de investir no corretor, porque sabe que se investir, ele vai pegar a malinha dele e vai pensar que faz sozinho e vai embora. Na Matrix eu nunca tive esse olhar, pelo contrário, eu sempre tento e treino constantemente capacitar e desenvolver pessoas. Foi assim na minha carreira pro lado do incorporador e vai ser assim para sempre, porque eu acredito muito que quem faz a mudança da gente somos nós mesmos. Perfeito. Né? Muito e aí, bem. se a gente tiver o apoio da imobiliária, uma imobiliária que invista no desenvolvimento do corretor e que esteja sempre com esse olhar da inovação, que é extremamente importante, que daqui a pouco não vai ter mais, pessoal, até plantão de vendas. Eu acredito que tudo vai ser de forma virtual, né? A não ser um imóvel pronto, que a pessoa vai conhecer o imóvel presencial, mas os lançamentos cada vez mais está escasso, né? Isso. O plantão, aquele apartamento decorado, isso aí é uma coisa que a inteligência artificial, o 3D, o óculos 3D vai já tirar. E as pessoas têm que se atualizar, e rapidamente, porque a tecnologia, ela urge, né? Ela é muito rápida, muito veloz. E eu acredito nisso, no desenvolvimento das pessoas. E é uma coisa que eu também trago sempre para mim, né? Sempre estar olhando para os outros mercados, o que é que faz parte do nosso ecossistema, o que é que a gente pode agregar ao nosso cliente, não só a questão de vender o imóvel, né? Vocês viram o que aconteceu aí com o Instagram, né? Que abriu agora, como é o nome da ferramenta? Eu tenho já, mas nem sei direito, é o Trend... É o Trades, né? Trades, Trades. né, Léo? Trades. O Léo aqui, agradecer aqui ao Léo, Best Innovation, pelo apoio aqui. Olha o que é que o Mark Zuckerberg fez, né? Ele usou a própria base de clientes dele, de Facebook e Instagram, para trazer um novo produto, que é o Trades, concorrente do Elon Musk no Twitter, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Como é que eu posso... Muitas vezes a gente enxerga o cliente de compra de imóvel, ele só vai comprar um imóvel uma vez na vida comigo, né? Então, você vende, não quer mais nem saber dele, não dá uma atenção, não manda um feliz aniversário, quer dizer, você não criou nenhum vínculo. Existe uma palavra muito na moda hoje que é network. Tudo é network, tudo é network. Mas, gente, mais do que network, crie relacionamento. Conexões. Crie amizade, crie empatia, crie conexões com aquela pessoa. Porque network, eu conheci aqui o Léo hoje, mas eu não sei quem é, se o Léo é casado, se ele tem filho, se ele tem cachorro, se ele tem pet. Então, quando eu entendo um pouco mais da vida dele, dessa pessoa que está se conectando com a gente, não é só network, né? Você está se conectando com um ser humano, com pessoas. E aquilo ali ninguém tira de você. E a essência, inclusive, no network é justamente essa. É você se conectar, mas com sentido. Com sentido, né? Porque exatamente. se a pessoa se aproxima de você só porque sabe que vai gerar negócios com você, não tem jeito. A gente está cada vez mais desconfiado, a gente não vai. Exatamente. Até mesmo porque o nosso principal ativo é o nosso nome, né? Ninguém mais vai se conectar com outras pessoas por um acaso, Isso. né? E quando a gente se desaponta, quando a gente, né, tem aquele arranhãozinho, a gente vai realmente redirecionar isso. Michele, olha, a história da Michele... Gente, Michele, já te lança o desafio, tá? Pode falar, lançar o livro autobiográfico da Michele, porque, olha, preparei para 2024, 2025, já tô aqui visionando, já tô visualizando a capa, porque as pessoas precisam conhecer cada vez mais sua história, como uma mulher, né, que de engenheira passou a ser corretora de imóveis, de corretora de imóveis, hoje ela é transformadora de vidas por meio eu digo que ser corretora de imóveis é um meio e não uma forma de vida, não pode ser, né, um meio de transformar vidas. E, além disso, a Michele vem desencadeando uma série aí de produtos, enfim, de atividades, né? A Michele é consultora hoje, eu vou só dar alguns spoilers, né? Ela é diretora de uma rede de mais de 200 corretoras do mercado imobiliário, é escritora e agora é apresentadora de um programa, né? Então, assim, eu digo que é um ápice. Fala um pouquinho dessa tua experiência como apresentadora. Hoje ela é apresentadora de uma das principais rádios de economia do estado, que é a Band News FM. Inclusive, foi visto, o nome da Michele chegou no Nacional, né? O spot, todo o projeto foi aprovado, validado pelo Nacional, também no YouTube do Sistema Jangadeiro, que é uma das emissoras de maior audiência aqui do estado. Fala um pouquinho pra gente sobre essa experiência de você ser, né, uma apresentadora, e para quem está nos assistindo, nos ouvindo,
como é que elas podem, porque hoje, inclusive, a gente estava discutindo isso no aspecto comercial, como é que elas podem estar junto com você nesse programa, né? Acho que é importante a gente aproveitar o espaço para isso. Na verdade, assim, foi uma coisa inesperada, mas buscada, né? Nada cai do céu, gente. Traçada só chuva. estrategicamente. Só chuva. A gente sentiu uma vacância depois que um grande player do mercado que apresentava lá na Jangadeiro Band News saiu do programa. A gente sentiu uma vacância. O mercado imobiliário, ele tinha um programa que atendia, né, a todo o trade e, de repente, não tinha mais. Quando surgiu a vaga, eu acionei imediatamente a Mônica, que ela tem muitas conexões, né, em todos os canais. Uma vez a Mônica me colocou em São Paulo, sentada, na época da startup, com a colunista da Veja. Então, assim, depois que ela fez isso comigo, eu acho que ela me coloca sentada até na frente do Obama. Esse eu quero, Só viu? traçar essa meta que a gente vai. E aí, conversando com ela, Mônica, tem essa vaga, surgiu, será que eles vão repor o programa e tal? O programa tinha saído do ar e a Mônica foi lá plantar a sementinha, né? No diretor do programa, o diretor da rádio, tudo. Ela plantou a sementinha e a gente jogou pro universo, como se diz, né? Que a gente tem que conhecer melhor, Michele. Passaram-se alguns meses, quando de repente eles ligam pra gente de volta. Fizemos uma enquete com algumas pessoas, alguns nomes do mercado imobiliário cearense e o seu foi o mais cotado, foi o que não... foi extremamente validado. Né? Foi extremamente validado. Não tinha ninguém, né? Que eu achei isso sensacional, fiquei muito feliz. Não tinha ninguém contra, né? Só tinham palavras favoráveis, palavras de apoio. E aí foi quando surgiu esse convite. Hoje a gente tem um programa, já vai fazer, agora em novembro faz 1 ano. Menina, né? Inclusive vai ter comemoração de 1 ano. Vai ter comemoração, então tem várias surpresinhas aí surgindo também lá no programa. Primeiro, eu quero agradecer também aos patrocinadores, né, que estão apoiando o programa. A gente tem patrocinador desde o primeiro programa, Isso. Então, muito bacana. Então, cada vez mais chegando junto lá com a gente. Isso é importante para o setor, porque fortalece o setor, leva informação de qualidade. Eu sempre trago todo o trade, eu não trago só incorporadores ou só imobiliário, não. Eu trago quem tem a ver com o mercado imobiliário, tá indo lá para o programa. Né? Então, esse pessoal, ele traz um pouco da história de vida, fala da empresa. É muito bacana mesmo trocar esse nível de informações lá no jornal, na Jangadeiro Band News. E o nome do programa é? Topo Imobiliário, todas as segundas-feiras, às 13 horas, na Rádio Jangadeiro Band News, 101.7, no canal do YouTube Jornal Jangadeiro e no Spotify também. É isso mesmo. Então, assim, é isso. E tem muito mais aí a acontecer, né? E eu só agradeço. Você, inclusive, também vou falar que você é sócia, né? Parceira agora do MB Summit. Você foi palestrante também reconhecida aí pelo seu potencial. E agora você é uma das parceiras aí do MB Summit, que é o maior evento do mercado imobiliário aqui, né? Um dos maiores do Brasil. O MB Summit foi um convite muito bacana. Eu nunca tinha feito palestra. E há 2 anos atrás, no primeiro evento presencial pós-pandemia, eu fui convidada para palestrar. E a minha palestra foi uma das mais votadas como muito boa, né? Assim, fiquei surpresa, inclusive. Sempre trazendo algum tema tecnológico, ou então inovação, ou então dados de mercado. Essa é a minha pauta sempre. E no final do ano passado eu palestrei também, tinham mais de 1.000 pessoas no evento, 1.000 corretores de imóveis, foi muito bacana, muito construtivo. E esse ano eu fui convidada para ser sócia do MB, a nível Brasil, né? Então eu sou sócia hoje do grupo, tem palestra em 27 cidades, nas maiores capitais do Brasil, e vai ter agora em setembro de 2023, novamente a nossa palestra aqui, nosso MB Ceará, né? Vai ser aqui em Fortaleza. Não estou recordando aqui a data de imediato, mas vai ser em setembro. Vai ser em setembro. Inclusive, a gente vai... A Inspira Comunicação... A Inspira Comunicação faz parte aí, a assessora de imprensa, aí vai ser a assessoria de imprensa do MB Summit. O Mateuzinho confirmou já. Confirmou, né? Já Maravilha. confirmou, tá confirmado. Ai dele, se não confirmasse. Aí, outra coisa também, que é uma novidade também. Opa! A Metrix, né? A Michele também está fazendo uma parceria muito bacana com a empresa Sete Cantos. É uma plataforma, começou como startup há 7 anos atrás e há mais ou menos uns 6, 8 meses
eu venho trabalhando com eles, porque eu vi uma apresentação deles no lançamento da J. Simões, no J Smart, e me chamou muita atenção o formato, né, da empresa deles, de aluguel, todo através de plataforma, com uma taxa muito bacana, com algumas coisas que engessam muito o mercado de locação, e eles quebraram essas barreiras. Vale um podcast também com ele, fica a dica, Paulo, total. da Sete Cantos. E hoje são grandes parceiros nossos, a gente está envelopando e modelando alguns projetos com grandes parceiros da área de construção. O primeiro deles foi a BSPA. Fechamos também parceria com a Victa, estamos fechando também com mais uns 2 ou 3 players, até agora o terceiro TRI, onde a gente vai trabalhar a venda do imóvel locado para investidor com rentabilidade garantida. Olha aí, gente. Então a gente acredita que nesse nosso mundo corporativo, imobiliário, está mudando um pouco a forma de viver das pessoas. Então, as pessoas, a gente tem pesquisas, são dados, né, não é achismo, que pessoas de 25 a 39 anos, elas estão morando de aluguel e optando por comprar posteriormente, né? Então, essas pessoas, elas querem o quê? Apartamentos super bem localizados e, como a gente diz, com plugs dentro desse imóvel que facilitem a vida, seja lavanderia, seja um delivery room, seja fechaduras digitais. Então tem uma série de serviços plugados nesses empreendimentos que facilitam a vida das pessoas, coworking, rooftop. Ou seja, não basta ter mais agora só um teto para morar, tem que ter toda a praticidade, né? Porque com essa correria do dia a dia. Isso, e aí esses imóveis, eles são mais compactos, ou seja, você paga um aluguel mais você precisa de menos área, ou seja, reduz o valor do aluguel, extremamente bem localizados e com toda essa infraestrutura de atendimento, né, de serviço. E aí, com isso, a gente tá fazendo esses números ainda, que é um spoiler em primeira mão mesmo. Não, olha aí, sensacional. Onde a gente vai montar um projeto para vender para investidor, né? Então, vamos fazer rodadas de negócios com investidores, e esses investidores vão conhecer esse formato, e não são aqueles investidores mega. Qualquer um de nós pode ser um investidor, né? Se a gente tiver aí R$ 1.900 para comprar um Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e lá na frente alugar quando ele estiver pronto, pelas Sete Cantos, você vai conseguir rentabilizar, e aquela rentabilidade vai, inclusive, pagar parte ou total da tua prestação, né? Então, é assim que os milionários americanos ficaram ricos, né? Subsidiando o imóvel alugado. Ele compra o imóvel, ele aluga o imóvel, paga a parcela do imóvel e aí faz esse ciclo virtuoso. Sensacional, gente. Inclusive, a Inspira Comunicação tem que estar aí nessas rodadas de negócio, enfim, tem que estar nesse projeto. Michele, olha, é muita coisa. Se a gente tem que ter podcast, parte 1, parte 2, parte 3, enfim. Muito obrigada de verdade por você estar aqui, né? Eu digo que, assim, o tempo da gente é algo muito precioso, então você dedicar esse seu tempo para estar aqui conosco é um carinho grande. Eu digo que, assim, eu sou uma grande vitoriosa aí de conhecer você. Quem quer saber mais sobre Michele Holanda, como é que faz? Eu tô em todas as redes sociais, gente. Eu tô no Michele, Instagram, né, Mimi Holanda, no Facebook, Michele Holanda. Tô também no Twitter, Mimi Holanda. Tá, minha filha, ela tá em tudo. Olha, eu tô dando uma googleada aqui, certo? Michele Holanda tá em todo lugar, não tem como você não encontrar essa mulher. Tô no TikTok também, sem dancinha, de vez em quando tem, mas é muito pouco. Mas tô lá também, que a gente entende que é uma ferramenta. Eu tenho um dado aqui também que eu vou dar rapidamente para finalizar, que o TikTok, ele é quem faz o conteúdo são os blogueiros, né, as dancinhas, Virgínias e tal. Isso. Mas quem assiste são pessoas acima de 30 anos, tá? Então acima de 30, ele não diz que assiste, mas ele assiste, né? Ele não faz o conteúdo, mas ele assiste o conteúdo. Então, pessoal, usem o TikTok, o seu cliente está lá. Isso aí. Pô, Michele, obrigada mais uma vez. E, gente, olha, fica ligado que vai ter logo, logo mais um InspiraCast quentinho pra você. Beijo e até a próxima. Obrigada. E esse foi o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras, produzido pela Inspira Comunicação e Marketing.